Glória a Deus. Bom, vamos estar meditando a palavra do Senhor. Eu vou desmontar, se colocando de pé. Está com os Bíblias comigo, por favor. No livro de Apocalipse. 22. Nós vamos estar lendo apenas o versículo 13. Livro de Apocalipse, capítulo 22. Então, vou estar lendo apenas o versículo 13. Amém? A palavra do Senhor diz assim: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Glória a Deus. Vamos estar fazendo oração. Senhor nosso Deus e eterno Pai, ó Senhor Deus, diga-se toda honra, toda glória, todo louvor. Ó Pai, nós te louvamos, te agradecemos, bendizemos o teu santo nome, Senhor. Que tu és um Deus tremendo, Pai. Tu és um Deus grande, que temos, ó Pai amado, nos abençoado de uma forma, ó Pai, que nós não temos nem como agradecer, ó Pai. Ó Senhor, te agradecemos, meu Pai amado, por tudo que já foi falado, meu Pai amado, neste culto, meu Pai, até então, Senhor. E te pedimos, meu Pai amado, agora, de momento desta mensagem, que o Senhor possa estar, meu Pai amado, nos conduzindo, Senhor, através da Tua palavra, Senhor, nos instruindo, nos exortando, Senhor, nos confortando, Senhor. Ó Pai, fazendo conforme, meu Pai, a Tua vontade aqui nesta noite. Ó Pai amado, conhece cada coração, Senhor. Conhece cada vida, meu Pai, que chegou aqui neste lugar, Senhor. A Tua palavra é viva, a Tua palavra é eficaz. A Tua palavra, meu Pai amado, ela vai na divisão da alma e do Espírito, Senhor. Ó Pai amado, nós estamos aqui, Senhor, Pai amado, para receber algo da parte do Senhor. Eu coloco, Senhor, cada vida nas Tuas mãos, meu Pai. E te peço, meu Pai amado, se porventura, meu Pai, tiver algo pedindo ao Teu povo, Senhor, de chegar ao conhecimento, ó Pai, que vem estar caindo por terra neste momento, Senhor. Repreende todas as cadeias, repreende, Senhor, Pai amado, todos os grilhões, Senhor. Repreende, Senhor, Pai amado, o cansaço, meu Pai. Repreende qualquer tipo de preocupação, meu Pai. Nós estamos aqui nesta noite, meu Pai amado, para receber algo da parte do Senhor, mas também está te oferecendo, meu Pai, uma verdadeira adoração, meu Pai. Ó Senhor, de um coração quebrantado, ó Pai, de uma fé renovada, Senhor. Abençoa a Tua igreja, toma a Tua igreja nas Tuas santas mãos, meu Pai, e aviva, Senhor, o Teu povo, Senhor. Nós oramos, meu Deus, e nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, pode se sentando. Irmãos, o tema dessa mensagem, irmãos, é Jesus, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Irmãos, Jesus, Ele é o princípio e o fim. Sempre esteve conosco. E Jesus é o nosso único meio de salvação. Jesus, igreja, Ele estava na criação. Ele veio como cordeiro e Ele pagou um preço por nós, pela sua igreja. E também Ele vai buscar todos aqueles que estiverem preparados, todos aqueles que realmente amarem sua palavra, aqueles que realmente crerem de todo o coração na sua volta. Ou seja, uma igreja remida e lavada pelo sangue do Cordeiro. Glória a Deus. Quando nós lemos no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26, Jesus, irmãos, Ele estava lá na criação. A palavra diz assim: disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança. Glória a Deus. Só essa primeira parte mesmo, a parte A do versículo. Jesus estava lá conosco. Quando Deus falou assim, ó, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, ali estava a Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Jesus estava lá, irmãos, quando a obra-prima estava sendo criada, ou seja, quando nós estávamos sendo criados. Quando eu falo nós, irmãos, é a humanidade, o homem. Glória a Deus. E nós vimos, irmãos, no livro de João,
versículos muito conhecidos também, muito lido com certeza. Eu tenho certeza que os irmãos conhecem esses versículos. Quando nós venhamos aqui no livro de João, no capítulo 1, 1 ao 3, a palavra nos diz assim: no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Aqui, irmãos, o Verbo é a palavra é Jesus. Então nós podemos ler aqui assim: e no princípio era Jesus, e Jesus estava com Deus, e Jesus era Deus. Deus no princípio de tudo, irmãos, e estava no princípio com Deus. Versículo 3 diz assim, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Quando todas as coisas foram feitas, Jesus estava lá. Jesus, Ele estava lá. Infelizmente, irmãos, o homem caiu. Nós conhecemos aí, glória a Deus por isso. Hoje aqui, nesta noite aqui, só tem servos do Senhor, conhecedores da palavra. Infelizmente, irmãos, o homem caiu no pecado. Quando Deus criou o homem para a sua honra, para a sua glória, criou sua imagem e semelhança para a sua glória, para que o homem o adorasse, para que o homem o servisse, para que o homem ali realmente prestasse um culto verdadeiro a Deus. Mas Deus deu também ao homem o livre-arbítrio. E dentro desse livre-arbítrio, o homem, sabemos que o homem, ele, até nos dias de hoje, ele pode fazer uma escolha. E ali, irmãos, o homem fez uma escolha. Infelizmente, o homem caiu no pecado. E no livro de Romanos, capítulo 3, versículo 23, vai dizer assim, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Quando nós lemos a Bíblia, às vezes nós vamos lá em Gênesis, às vezes a gente fala assim, mas Adão pecou, Eva pecou, eles comeram do fruto que não poderia comer. E às vezes nós vamos passando pelas páginas, pela Bíblia, vai entrando nos livros, e nós vamos vendo o tanto de homens que caíram no pecado. E a gente fala assim, fulano pecou, ciclano pecou, e começamos a falar até de outros. Mas a palavra diz aqui, irmãos, todos pecaram, todos. Quando fala todos, inclui nós também, e todos foram destituídos da glória de Deus. Sabe o que significa, igreja? Significa que todos foram separados da glória de Deus. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Jesus estava lá, Deus no princípio, mas o homem caiu. E todos, igreja, estão destituídos da glória de Deus. E só há um único caminho para que o homem se volte a Deus. É somente através de Jesus Cristo. Não adianta, igreja, a pessoa ser às vezes uma pessoa boa. Não, mas a pessoa ela tem um bom coração. A pessoa é uma pessoa que sabe tratar bem as pessoas. A pessoa sabe ali que ela abraça, ela cuida. Uma pessoa doce, digamos assim. Uma pessoa agradável. Mas se a pessoa ali, irmãos, se verdadeiramente ela não entregar a sua vida para Jesus, não adianta. Porque essa pessoa, por mais que ela seja boazinha, é um termo, irmãos, sabe? Ela não vai levar ela até Deus. Às vezes a pessoa pode ser uma pessoa que consegue ajudar muitas outras pessoas através de suas obras, através de suas atitudes, mas essas coisas não vai conseguir levar ela até Deus. Porque o único caminho que nos leva até Deus é Jesus Cristo. É somente através de Jesus que nós conseguimos ir até Deus. Nós vemos, irmãos, que o homem caiu sim. Mas o homem, ele é a obra-prima. Ele é a obra-prima de Deus. E o homem, irmãos, Deus não deixaria que o homem ficasse perdido para sempre. Os irmãos pararam para pensar que Deus poderia simplesmente aniquilar a sua criação? Nós sabemos que Deus não erra, irmãos, porque Deus ele é perfeito. Mas justamente porque Ele é Deus, a decisão está nas suas mãos. Se Ele disser sim, é sim. Se Ele disser que não, é não.
Ele poderia simplesmente dizer: essa criação já não serve mais para mim. E o homem iria ser simplesmente deixado de lado. Mas Jesus, irmão, a palavra vai nos dizer no livro de João, capítulo 3, versículo 16, que Deus amou, irmãos, a sua criação. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho unigênito para que morresse por nós. Para que nós pudéssemos ter a vida eterna. Para que nós pudéssemos, igreja, ter a salvação. Glória a Deus. Então, irmãos, Deus envia seu Filho amado para morrer por nós. E aqui, irmãos, nós temos sim no livro de Romanos, capítulo 3, versículo 24, 23, onde que fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas olha só que interessante, aqui no versículo 23 tem uma vírgula e continua o versículo 24, 25 e 26. E o que diz nesses versículos? Versículo 24 e 25, vocês vão dizer assim, sendo justificados gratuitamente pela sua obra, pela redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar sua justiça pela remissão dos pecados anteriormente cometidos sobre a paciência de Deus. Versículo 26 vai dizer: para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele, sendo justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Sabe o que está falando aqui, irmãos? Está falando que o pecado só tinha uma forma de pagar o preço do pecado, é através de sangue. Não tem outro meio. Irmãos, Jesus envia o seu Filho unigênito para morrer por nós na cruz do Calvário. E Jesus paga por nós um preço de sangue. Por isso que o versículo 25 fala: a quem Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue. Então foi a propiciação, irmãos, pelo sangue de Jesus, que pagou o preço por nós ali na cruz do Calvário, é que nós fomos justificados, é que nós alcançamos a graça na parte de Deus. Glória a Deus. E nós podemos fazer o quê? Retornar novamente para Deus. Outrora, o homem que estava afastado, que estava destituído da glória de Deus, que estava afastado de Deus, agora através do sangue de Jesus Cristo, o homem ele pode retornar novamente para Deus. Mas somente através do sangue de Jesus Cristo, através do plano de salvação, através realmente de uma fé verdadeira. Glória a Deus. Esse, irmãos, é um plano de salvação. Mas aqui, quando nós lemos aqui o livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 13, fala que Jesus ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. Jesus, igreja, ele é o primeiro e ele é o último. Só que Jesus, ele amou a humanidade, glória a Deus, a ponto de dar a vida por todos nós. Mas, irmãos, nós temos que trazer isso para o nosso particular. Nós colocamos assim, Jesus, glória a Deus, pagou o preço. Jesus, ele ama a sua igreja. Jesus, ele é maravilhoso porque ele trouxe o homem novamente para Deus. Mas nós temos que trazer isso também, irmãos, para o nosso particular. A salvação de Jesus foi para mim, ele morreu por mim ali naquela cruz do Calvário. Ele morreu por você ali naquela cruz do Calvário. Jesus, irmãos, assim como Jesus estava lá na criação de todas as coisas, e que ele falava no livro de João, capítulo 1, versículo 3, e que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, Jesus estava lá. Da mesma forma, irmãos, Jesus estava lá no dia, quando você estava lá no ventre materno. Jesus estava lá te sondando, ele estava te vendo lá, você sendo gerado, você crescendo, você desenvolvendo. Jesus estava lá no dia do seu nascimento. Jesus, ele viu exatamente as pessoas que te acolheram.
as pessoas que tiveram ao seu lado, no seu crescimento, no seu desenvolvimento. Talvez você vai até dizer assim: mas minha história, o início da minha história não foi tão linda assim, tão bonita assim. Mas se você está aqui hoje, é porque uma mudança, uma transformação ocorreu. Porque um dia você encontrou o Senhor Jesus, mas não é porque você não tinha encontrado Jesus ainda que Jesus não estava com você. Jesus, Ele te amou primeiro. Jesus, Ele me amou primeiro. Jesus, Ele nos amou, irmãos, antes mesmo de nós existirmos. E a partir do momento, irmãos, que as coisas foram acontecer na nossa vida, em toda a nossa caminhada, Jesus, Ele nos ajudou a enfrentar. Jesus, Ele nos ajudou a vencer. Irmãos, eu ouço dizer que no pior dia da sua vida, Jesus estava lá contigo. Por mais que você não sentisse nada, sentisse só um caco, sentisse como se fosse um pó, Jesus estava lá. No dia mais feliz da sua vida, você disse assim: que alegria, que explosão de alegria, Jesus estava lá. No dia da sua angústia, da sua dor, Jesus chorava contigo. No dia da sua alegria, Jesus alegrava contigo. Porque, irmãos, Jesus não é um Deus de longe, Jesus é um Deus de perto. Jesus, irmãos, ele disse para nós assim: eu já não vos chamo mais de servo, mas eu vos chamo de amigo. Porque o servo não sabe nada do que o seu Senhor vai fazer, mas você sabe de tudo o que eu vou fazer. Jesus, igreja, é aquele que nos revela a tua palavra, para que nós podemos estar compartilhando com Ele os seus princípios. Jesus é aquele que quer ter relação com a sua igreja, que quer caminhar juntamente conosco. Muitas vezes nós que não abrimos nosso coração, nós que não deixamos que Ele faça a obra que Ele quer fazer nas nossas vidas. E às vezes nós ficamos questionando e perguntando: mas por que isso acontece? Ou por que isso aconteceu? E Jesus está lá sempre do nosso lado. Fala comigo aqui que você quer falar comigo. Abre o seu coração. Santifica a sua vida. Entra na brecha, no caminho. Conserta. Jesus sempre, irmãos, está nos dando a oportunidade de nós sermos servos melhores. Às vezes o cansaço bate. Às vezes vem um desânimo, vem um pensamento: meu Deus, as coisas estão tão complicadas, as lutas se levantaram de uma forma tão grande. Jesus está dizendo assim: eu estou contigo. Eu estou contigo. Mas às vezes, irmão, a nossa voz, aquela voz interior dentro de nós, que é o nosso eu, sabe o nosso eu? Grita tão alto que nos impede de ouvir a voz de Jesus. E às vezes a gente bate cabeça, nós como ser humano bate cabeça, fica tentando resolver ir para um lado, ir para o outro, ir para um lado, ir para o outro. E Jesus está dizendo assim: confia, espera, tenha certeza que eu estou te ajudando. Irmãos, o principal interessado na nossa bênção é o Senhor Jesus. Glória a Deus. A maior bênção de todas Jesus nos deu, que é a bênção da salvação. Se nós partimos hoje, nós podemos ter certeza que nós vamos viver uma eternidade com o Senhor Jesus. Vai haver mais coisas, irmãos, se nós esperarmos em Jesus, todas elas vão ser acrescentadas. Jesus jamais vai desamparar um dos seus. Entenda isso, igreja. Jesus já estava lá, Deus do princípio. Ele é o princípio, Ele é o fim. Ele é o primeiro, Ele é o último. Jesus, Ele sempre vai estar conosco. Ele não vai que nosso choro, nossa angústia, Jesus estava lá. Nossa alegria, nossa bonança, né? Jesus, Ele estava lá. Amanhã, irmão, igreja, Jesus também vai estar contigo. Quantos não podem dizer isso? Quantos vão ter que levantar? Hoje é um domingo, né? Uma segunda-feira, tem que vencer uma segunda-feira por si só. Nós, irmãos, nós podemos levantar, orar, falar assim: Senhor, eu entrego meu dia nas tuas santas mãos. Vá na frente, Senhor. Tira, Senhor, Pai amado, os empecilhos. Até mesmo aquelas pessoas que o inimigo levantar contra nossas vidas. Repreende, Senhor.
Me dá, Senhor, controle nas minhas palavras. Me dê, Senhor, Pai, direcionamento, até mesmo nos meus pensamentos. Eu cresci escutando meu pai fazer uma oração muito interessante. Meu pai falava assim, ó: Senhor, tem misericórdia para que eu possamos, Senhor, estar vendo as pessoas com os bons olhos e que as pessoas também possam estar nos vendo com bons olhos. Às vezes, irmão, a gente chega num lugar, até a nossa luz vai incomodar as pessoas que estão ali. Mas nós não podemos olhar para essas coisas. Se algo acontecer, nós podemos ter certeza que Jesus, Ele está conosco. Nem sempre, igreja, nós vamos ter um sim. Nem sempre nós vamos ter aquilo que às vezes nós estamos querendo e falando assim: eu preciso disso aqui agora, eu preciso disso aqui nesse momento. Nem sempre vai ser dessa forma. Mas o que acontecer, nós podemos ter certeza que Jesus, Ele está cuidando de nós. E nós temos que reportar ao Senhor Jesus. Última vez, irmãos, que o Espírito Santo falou muito forte no meu coração, eu guardo isso comigo. Glória a Deus por isso. Eu não tenho problema nenhuma de pedir ajuda para ninguém. Pelo contrário, até pela minha natureza, eu sou propício a pedir ajuda. Só que o Espírito Santo falou no meu coração que eu não precisava me humilhar diante do homem, que era me humilhar diante de Deus. Um fato aconteceu na minha vida, irmãos. E eu aprendi, eu entendi naquele dia, e já deve ter uns 10 anos que isso aconteceu. E eu entendi. Porque muitas vezes, irmãos, as coisas acontecem nas nossas vidas, a gente pensa que A vai nos ajudar, a gente pensa que B vai nos ajudar, mas a gente não vai em Deus primeiro. Jesus, irmãos, Ele tem que ser o primeiro a saber das nossas dificuldades. E o próprio Espírito Santo vai nos orientar. Liga para A, liga para B, liga para C, fala com B, conversa com fulano. Eu tenho experiência disso. O Espírito Santo nos direciona até a pessoa que nós vamos conversar para resolver aquela dificuldade. Jesus, Ele sempre vai estar conosco em toda a circunstância. Só que nós precisamos aprender a ser servos. Talvez aí que esteja a dificuldade. Porque se nós não tivermos um coração de servo, nós não vamos conseguir conquistar o Senhor. E o que é ter um coração de servo? É saber servir e esperar. Os irmãos devem lembrar, eu preguei aqui na igreja de uma vez. Nós seres humanos temos uma dificuldade muito grande de servir e de esperar. Nós temos que servir, igreja, continuamente o reino de Deus. Servir uns aos outros e saber esperar o momento de Deus. No livro de Eclesiastes, capítulo 3, fala que há um propósito determinado, um propósito determinado para todo tempo, irmãos, debaixo da terra. Sempre tem um propósito determinado, tempo certo para as coisas. E lá também fala que há tempo de chorar e tempo de rir. E nós, seres humanos, eu digo assim, ser humano pega todo mundo, mas nós, servos do Senhor, muitas vezes também, pela nossa natureza humana, mas nós temos dificuldade de esperar o tempo de Deus. E às vezes, nós vamos passar por um momento que, queira ou não queira, igreja, vai ser um momento de chorar. E aí, no nosso momento de chorar, nós vamos abandonar a Deus? No momento da escassez, nós vamos abandonar a Deus? No momento que às vezes a porta está fechada e não quer abrir, nós vamos abandonar a Deus? Ou nós vamos permanecer firmes? Imagina se os profetas antigos tivessem procedido diante das suas grandes lutas. Eu não estou falando de pequenas não, irmãos, grandes lutas. Imagina se os discípulos de Jesus tivessem procedido nas suas lutas, diante ali das circunstâncias, quando foram pregar o Evangelho. Imagina se Paulo tivesse desistido, ele não tinha escrito nenhuma carta. O homem deixou aí registrado livros que se aplicam hoje na liturgia da igreja, até nos dias de hoje, inspirado pelo Espírito Santo, é claro. Então nós temos que nos manter firmes, sabendo que Jesus, Ele está conosco. Jesus não é qualquer um, igreja. Jesus é todo poderoso. Aleluia. Nós conseguimos, irmãos. Foi eu preparando mensagem aqui. O Espírito Santo me levou a uma linha do tempo. Só para nós termos uma dimensão.
Antes da criação, Deus existia. Tem uns curiosos que perguntam assim, né? Quem criou Deus? De onde que Deus veio? Se eu pergunto, irmão, que o homem jamais vai conseguir responder. Jamais. Eu até vi uma pessoa falando assim, ó, se você quer saber quem criou Deus e de onde que Deus veio, coloca a sua vida em dia, conquista a salvação, um dia você vai estar diante de Deus e você pergunta para Deus. Porque homem nenhum vai conseguir responder essa pergunta. Mas quando a gente coloca aí e faz uma linha do tempo, a palavra fala, eu sou o homem, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Ou seja, antes da criação do homem, Jesus já era, Deus já existia, porque não tem princípio. E Deus veio nessa linha do tempo. E quantos anos aí depois da criação do homem que se passaram? No livro de 1 Pedro, salvo me engano, 1 Pedro, fala lá que para Deus um dia é como se fosse 1000 anos. E 1000 anos como se fosse um dia. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. E ali, quando Deus criou o homem, foram passando milhares e milhares de anos, irmãos. Não tem como nós fazer essa conta, porque um dia para Deus ali a gente não sabe. A gente pode falar que assim foi o primeiro dia. Sabe quantos anos que foram esse primeiro dia? Não sabe. Nós não sabemos, nós não temos essa resposta. Porque é um dia para Deus. Então pode ter sido muitos anos ali naquele primeiro dia. E assim, irmãos, foram passando os dias. Um determinado dia, determinada data, alguém nasceu. Eu nasci 11 de agosto de 1990. Eu nasci, a minha história começou naquele dia do meu nascimento, claro, antes da concepção, né? Mas no dia do meu nascimento, 11 de agosto de 1990, ali eu nasci. Agora, quantos anos anteriormente já se passaram? E os meus dias estão sendo contados, igreja. A palavra fala para nós que nós temos que pedir a Deus para nos dar sabedoria, para nós sabermos contar os nossos dias. E os meus dias têm passado. Até chegando o dia de hoje, finalzinho de setembro de 2024. Glória a Deus. Glória a Deus. E daqui a pouco, irmãos, se Jesus não vir buscar a sua igreja, Jesus vai vir me buscar. E vai ter um dia que eu vou partir, eu vou sorrir, porque eu vou estar com Jesus. Glória a Deus. Talvez os que ficarem vão chorar, vão lamentar, mas não precisa chorar e nem lamentar. Mas a minha história vai se encerrar aqui nessa terra. A minha história vai se encerrar. Então a minha história aqui vai ter uma linha do tempo mínima. É como se fosse um pontinho, igreja. No meio de toda a história da humanidade. Já parou a pensar nisso? A nossa história aqui é como se fosse um risquinho. Quem é que já viu a linha do tempo aqui? Aí começa lá, o início, vai passando os anos, até chegar no finalzinho lá. A nossa história é como se fosse um pontinho, um risquinho naquela linha do tempo ali da história. E às vezes, irmão, nós nos achamos que nós somos alguma coisa. Às vezes nós pensamos assim, que nós somos dotados de uma inteligência, de uma importância, ou de algo grande. Nós só somos, irmãos, alguma coisa porque Jesus deu valor em nós. Nós só somos alguma coisa porque o próprio Jesus, Ele nos valorizou. Mas não porque nós merecemos, não porque nós somos dignos. E aquele que se vê digno de alguma coisa, esse não é digno do próprio Deus. Porque quem é que tem que ver algo em nós é Deus. Quem é que tem que falar por nós é o próprio Deus, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Irmãos, a passagem, nós vamos ler aqui rapidinho aqui, por causa do horário. Nós não vamos estender muito não, nós já estamos encerrando já. Mas aqui no livro de Jó, vai falar um pouquinho sobre isso. Livro de Jó, capítulo 38, versículo 1. Eu vou ler um pouquinho mais rápido, que diz assim, ó. Depois disso o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho. Quem é esse que escurece o conselho com palavras sem conhecimento?
Agora cinge seus lombos como homem, e eu te perguntarei se tu podes me responder. Deus está falando assim: ô Jó, presta atenção no que eu estou te falando agora. Eu quero que você me responda, Jó. Cinja os seus lombos como homem. Você é homem, cinja os seus lombos. Agora você me responde, você pode me responder. Depois das lutas que ele passou, igreja, que todo mundo sabe a história de Jó. É a mesma coisa que hoje, nessa noite aqui, eu tivesse falado assim, ó, presbítero de Lermano, cinja o seu ombro e me responde, você pode. Qualquer um de nós aqui, igreja. Ele vem e pergunta assim, ó, aonde estava tu quando eu fundava a terra? Responde-me se você tem inteligência. Aonde você estava, Diácono Ederval, quando Deus fundava a terra? Responde se você tem inteligência. Era isso que a palavra está nos dizendo. E pergunta para todos nós: quem lhe pôs as medidas, se tu sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre quem são fundadas suas bases? Ou quem assentou as suas pedras de esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, todos os filhos de Deus jubilavam? Ou quem encerrou o mar com portas, quando transbordou e saiu da madre? Quando eu pus as nuvens por sua vestidura e a escuridão envebedouro, quando lhe impus limites, pondo-lhe portas e ferrolhos, e disse: até aqui virás e não mais adiante, e aqui se quebrarão tuas ondas empoladas? Ou desde teus dias deste ordem à madrugada, ou mostraste à alba o seu lugar? Onde nós estávamos, igrejas, aqui, em outras palavras aqui, simplificando aqui, onde que Deus fez um limite entre o céu e o mar, entre a madrugada e a alva, entre quando o sol chegava e quando o sol ele ia embora. Onde nós estávamos quando Deus preparou todas essas coisas, onde a escuridão ela daria lugar para a luz. Se nós temos sabedoria, que nós possamos estar respondendo para Deus isso. Onde que é que nós estávamos? E às vezes nós achamos que nós somos alguém ou algo. Se não for por Jesus, igreja, não somos nada. Se não for por Jesus, nós nem levantamos da cama. Essa é a verdade. O versículo 21 fala assim, ó: de certo tu sabes, porque já então eram nascidos, e porque é grande o número de teus dias. Deus ainda chamou Jó, né? Falou assim: Jó, eu fiz todas essas perguntas, você ficou caladinho, mas certamente você sabe. Por quê? Porque você já era nascido quando isso aconteceu. Quem somos nós, igreja? Quem somos nós? Deus já fez feitos grandiosos. Deus que é o Deus que abriu o mar vermelho para que o povo passasse a seco. Deus que livrou Davi ali na cova dos leões. Deus, irmãos, que fez o sol parar diante de uma guerra e o povo ali com Josué guerreasse e vencesse. Deus que teve um homem que orou e não choveu sobre a terra 3 anos e meio, e depois esse homem orou de novo e a chuva desceu sobre a terra. Tantas coisas grandiosas, irmãos, que fogem aqui à nossa memória. Deus permitiu que um homem fosse ali no ventre de um peixe, e ali esse homem orasse, e esse homem voltasse de novo, pregasse e conquistasse a sua cidade inteira. Tantas coisas, igreja. E a gente pensa assim: ah, mas a minha luta é muito grande. Irmãos, aqui eu não estou menosprezando a luta de ninguém. Eu estou falando do tamanho de Deus que nós servimos. Que se nós olharmos o tamanho da nossa luta, a nossa luta vai ser muito grande. Mas se nós olharmos o tamanho do nosso Deus, nós vamos ver que essa luta não é nada. Nós vamos ver que Deus está no controle de todas as coisas. Aleluias. Jesus, Ele sempre vai estar conosco. Sempre. Ele, quem cuida de nós, irmãos, não dorme. Quem cuida de nós não dorme. Não sei como é que os irmãos chegou aqui hoje nesta noite. Quem está falando ali, tem que parar para adorar isso. Eu não sei como é que os irmãos chegaram aqui nesta noite, mas uma certeza eu tenho. Independentemente da situação que você está passando, Jesus, Ele é contigo. Jesus, Ele é o alfa, o ômega. Ele é o princípio e o fim, o primeiro e o último. Então, entrega para Jesus. Amém?
Deus pode estar abençoando a sua vida. Em nome do Senhor